Jesus é a palavra do Pai. No Salmo no qual nós lemos esta manhã, o versículo 8 e 9, nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e dá sabedoria às pessoas simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e esclarece os olhos. O Salmo 19. Esse salmo nos traz a lembrança do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita em todo o Antigo Testamento é registro histórico da memória do povo judeu. E justamente esse mesmo livro, ele é repetido pelo nosso Senhor Jesus na sinagoga, aonde os judeus daquela época se reuniam todos os sábados para estudar a Escritura Sagrada, para ter uma palavra de consolo, uma palavra de esclarecimento que alegrasse o coração, alimentasse a mente com a sabedoria de Deus. Mas nós cristãos, nós temos mais livros, inclusive em nossas Escrituras Sagradas, e temos a compreensão de que a palavra de Deus não é letra. A palavra de Deus, ela não está somente nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado, no qual nós vemos no livro de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos e nós acreditamos por fé. Nós não estávamos lá 2000 anos atrás. Nós nascemos hoje em dia, nos tempos atuais. Então, pela fé, nós acreditamos em Jesus. Pela fé, nós acreditamos que a pessoa de Jesus nasceu, se criou, morreu e ressuscitou. E ele era a palavra do Deus vivo que andou no mundo. Ele era a própria manifestação de Deus. Como nós lembramos na Epifania, nós acreditamos que ele é o Deus humanado. Ele é o Verbo, a palavra viva, que ressuscitou naquele tempo e vive em nós. E essa palavra viva, ele tinha um direcionamento no mundo. Ele não era uma pessoa que foi trazida para caminhar com os poderosos. Nós acreditamos que ele caminhou, ele foi direcionado para as pessoas humildes, para as pessoas que estavam abertas para compreender a sabedoria de Deus. O mesmo Deus, ele confundiu os poderosos do seu tempo, que esperavam um príncipe, esperavam um Messias militar, esperavam um Messias que iria meter a espada em todos os seus inimigos. Mas esse Jesus, ele nasceu na humildade do seu lar, nasceu na carpintaria de José, ele caminhou em Nazaré, ele caminhou naquele contexto que era ridículo para os poderosos do tempo dele. E ele não falou para os poderosos, ele não falou para príncipes, reis, Césares, Herodes, fariseus e saduceus da sua época. Ele falou para a mulher com fluxo de sangue. Ele falou para a mulher que estava pegando água no poço. Ele falou para pescadores pobres e ignorantes. Ele falou para cobradores de impostos. Ele falou para os humildes do seu tempo. Se tornaram grandes, pois eles viram a glória de Deus caminhando no mundo. Do mesmo modo, ele também fala para nós e para todos aqueles que têm um coração humilde de enxergar Jesus não como uma divindade pagã, que é sangue, que é dinheiro, que é sacrifício, mas ele olha para cada um que tem um mínimo de humildade, de compreender que Deus não está preso em templo,
Deus não está preso a sacerdócio, Deus não está preso a diploma, Deus não está preso a condecorações de títulos. Deus está com um morador de rua, Deus está com um usuário de droga na rua, Deus está na vida daqueles que sofrem, daqueles que perderam o seu lar, daqueles que sofrem o vício, daqueles que sofrem toda sorte de calamidade nesse mundo, no meio da guerra. Ele está na criança que perdeu seu pai e sua mãe. Ele está na vida daquele doente mental que está preso. Ele está na vida daquele bandido que está preso no presídio. Ele está na vida daqueles que se dedicam e dão a vida para salvar o seu próximo, o bombeiro, o policial. Ele está na vida daqueles que caminham no mundo, não naqueles que estão vivendo uma religiosidade alienante, aonde Deus se torna instrumento da minha mente doentia. Se eu leio a palavra de Deus querendo que ela fale aquilo que eu acredito, eu estou anulando o poder da palavra de Deus. Se eu estou querendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dê respaldo para a minha maldade, eu estou anulando o poder de Jesus Cristo, que veio para trazer libertação aos cativos, veio para trazer cura aos enfermos, veio para trazer a sabedoria de Deus àquele mundo que está imerso em trevas e obscuridade. A palavra de Deus traz vida e alegra o coração. Ela não é um instrumento que é usado para opressão e escravidão. Ela é um instrumento de libertação. Como cristão, devemos falar: Senhor, que eu seja instrumento da Tua vontade. Faz de mim de acordo com a Sua vontade. E não aquilo que hoje em dia fala: Senhor, faça a minha vontade. Senhor, faça aquilo que eu quero. Senhor, faça aquilo que eu determino. Senhor, faça aquilo que está em mim. Um Deus que é escravo das minhas vontades e paixões. Jesus veio não para ser escravo de nós. Coitado do ser humano que acha que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo é escravo dele. Deus fala aos nossos corações hoje: se realize a vontade dele na terra. Que o poder do reino dos céus se realize na terra, que a paz do céu se realize na terra, que a palavra perfeita, que a lei do Senhor que é perfeita, se realize no nosso coração. Quebra a nossa vaidade, quebra o nosso orgulho, transforma a minha vida numa vida que faça diferença no mundo. Não me transforme num religioso vazio, não me transforme num ser que simplesmente caminhou nesse mundo. Pois Deus, Ele tem uma palavra que é Jesus. Jesus é a palavra do próprio Deus. E Ele quer que a sua palavra esteja em nossas vidas. Que nossas vidas proclamem a palavra de Jesus. Que nossas vidas sejam sinais da palavra de Jesus. Que nossa vida seja cada dia transformada. Que a gente não se torne satisfeito com o que a gente tem aqui agora. Nós queremos mais, nós devemos desejar mais da presença de Deus, desejar mais da sabedoria de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que isso seja alimento para a vontade de Deus em nossa vida, que isso seja alimento para a gente ter compreensão de que a nossa fé, ela tem que estar cada dia mais madura na palavra de Deus, que tenhamos sabedoria no estudo da palavra de Deus, buscamos conhecer, ler. A gente tem que ser todo dia confrontado. Quando eu leio a palavra de Deus e confronto ela com a minha vida, quando eu confronto aquilo que é realidade na minha vida, Senhor, quebra a minha vaidade. Senhor, quebra as compreensões que estão me limitando na Tua palavra. Que eu venha na igreja não para ser um frequentador que assiste culto, mas que eu seja alimentado, que eu possa participar cada dia mais,
que eu possa estar conectado com a luz do Espírito Santo que está aqui nesta casa de oração, que possamos responder à altura, que possamos ter uma fé madura, que possamos estar cada dia mais fortes em Jesus, que Jesus nos fortaleça nessa manhã, que Ele possa nos dar alimento da sabedoria, dos dons do Espírito Santo. Nós somos parte de uma história que às vezes foi muito triste, mas também aqueles servos de Deus fiéis, aqueles servos que deram a vida pelo nome de Jesus, que morreram em nome de Jesus, porque fizeram o correto, porque fizeram aquilo que Jesus falou, pregar a sua misericórdia no mundo. E o mundo não suporta a misericórdia de Deus. O mundo está na mão do maligno, e nós somos contramão do mundo. Nós devemos ser sinal de Deus na terra, desde o pequeno ato, da pequena palavra que nós falamos para alguém que necessita, até grandes gestos. Que Deus possa, neste manhã, nos capacitar. Senhor, me capacita para ouvir Tua palavra e fazer Tua palavra no mundo. Que a Bíblia não seja só um livro que fica aberto numa mesa. Que a Bíblia seja um instrumento de crescimento na nossa vida e que a própria palavra de Deus, que é Jesus, se faça realidade no nosso coração e na nossa caminhada no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.